Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui a gente fala de business, ou seja, negócios da área de saúde reprodutiva. Como você já deve ter visto, se você já acompanha esse canal há algum tempo, nós temos uma linha editorial bem clara. A gente fala de negócios, mercado e legado. Então, neste momento, a ideia aqui é bater um papo com pessoas que têm construído um legado, que de alguma forma está transformando o mercado. Então, a ideia é trazer gente que possa de alguma forma contribuir para um mercado melhor, maior, mais ético. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade, compartilhe, curta. E eu tenho hoje o privilégio de conversar, bater um papo aqui com o Dr. Frederico Correia. Já tem algum tempo que eu estou tentando fazer esse bate-papo com o Dr. Frederico e agora, felizmente, deu certo. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e a oportunidade da gente conversar. Dr. Frederico Correia, seja bem-vindo. Obrigado, Ivelton. É um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você sobre questões relacionadas à carreira, à gestão, reprodução assistida, enfim, que coisas que você gosta e eu também muito de falar. Uma satisfação enorme poder estar aqui com você. Perfeito. Bom, já adianto, o Dr. Frederico Correia é autor deste livro aqui, ó, Médico CEO. Então, se você gosta, se você é médico ou tem alguém que é médico, ou se você está mesmo em reprodução assistida, eu te recomendo muito esse livro. A gente vai falar um pouco sobre o conteúdo, ou seja, quais são os pilares desse livro. E o Dr. Frederico é um especialista em reprodução assistida. Mas, Dr. Frederico, quem é Dr. Frederico Correia como pessoa em si? Então, eu sou um médico, eu sou goiano, como você, né, conterrâneo. Me formei em medicina na Universidade Federal de Goiás. Eu me especializei depois em reprodução assistida. Eu vou te falar depois o caminho, que eu sei que você deve me perguntar. Sim. Mas eu sou um cidadão do bem, um cidadão que se formou em medicina pensando em um tipo de carreira, e como seria a carreira de um médico. E eu vi o mundo da medicina se transformar nos últimos 15, 20 anos e que acabou transformando minha vida também. Eu sou casado, tenho 4 filhos, um se formou em medicina no ano passado, a minha outra filha se forma agora, no final do ano também em medicina. E, enfim, acho que resumidamente é isso. Sou um ser apaixonado por um hobby que é andar de Harley Davidson. Então, esse é um dos grandes prazeres que eu tenho na vida também. Muito bom. Acho que você tem, talvez, aí todos os prazeres muito bem estruturados. Esse último, então, é maravilhoso. Andar de Harley Davidson é maravilhoso. Muito bem. Mas me fala uma coisa, como é que a reprodução assistida entra na sua vida? Eu estava na faculdade, né? Naquela fase que você não sabe o que vai fazer da vida ainda, 4º ano, 5º ano, e eu tive uma aula de reprodução assistida em Goiânia, com o Dr. Luiz Augusto, que está lá com a clínica dele, com a equipe dele, enfim. E a aula do Luiz Augusto simplesmente abriu um mundo na minha frente. Eu estou falando aí de 1994, 93, 94. E aquilo me abriu uma visão de medicina, de futuro, coisa que eu não tinha assim, ideia, né? Naquele momento da história, o que era a reprodução assistida. E aquilo me chamou a atenção de tal forma que, a partir daquela aula, eu tomei uma decisão na minha vida que seria me especializar em reprodução assistida. O meu sonho ali foi, eu quero trabalhar com isso, eu quero talvez ter uma clínica, um laboratório de reprodução assistida. Não sabia o tamanho do meu desafio naquele momento. Grande. Mas eu segui um caminho e, enfim, acho que nesse contexto aí fui bem sucedido. Você vê, 93, né, mais ou menos. Tá. Quando você veio ali e definiu reprodução, falou, eu quero fazer isso. Ao mesmo tempo, você viu a endometriose como um caminho ou a endometriose apareceu depois? Porque você tem uma atuação muito forte aqui no campo da endometriose. Como é que foi esse negócio? Então, o caminho para a reprodução assistida, naquela época, eu me formei em 96, 97, 98, fiz ginecologia. E depois eu consegui entrar na primeira vaga de residência médica em reprodução assistida aqui em Brasília. Uhum. Foi um serviço que foi montado no Hospital Público pelo Dr. Joaquim Roberto Costa Lopes, que na época inaugurou esse serviço. Uhum. Então eu fui o primeiro residente lá.
E terminei a residência em reprodução assistida e fui para o mercado. E aí eu percebi que o buraco era mais embaixo. A reprodução assistida naquela época, nós tínhamos pouquíssimas clínicas, era tudo muito fechado, você não conseguia entrar muito fácil na reprodução assistida, sequer pensar em montar uma clínica assim que você terminou uma especialização. Improvável, por conta do custo, da dificuldade e da manutenção de uma clínica. Então eu comecei a atender aos poucos a reprodução e fui encontrando a endometriose na minha frente. E na endometriose eu comecei a me aprofundar, estudar cada vez mais e gostei também daquilo e vi que tinha uma conexão muito grande com a infertilidade. E a partir dali eu comecei a me dedicar muito à endometriose como um caminho para eu seguir dentro da medicina, não me afastando da reprodução assistida e ao mesmo tempo desenvolvendo uma outra área que era a também de cirurgia laparoscópica, cirurgia de endometriose. E eu segui esse caminho. E foi o que me manteve relativamente bem por muitos anos, até que eu conseguisse entrar de forma mais profunda na reprodução assistida. E acabei me virando uma referência em endometriose. Então, hoje eu ainda atendo muitas mulheres com endometriose, tratando tanto da questão reprodutiva, mas também da questão cirúrgica e da parte toda de melhoria da qualidade de vida dessas mulheres. É impressão minha ou a endometriose foi uma espécie de diferenciação para você, entre aspas, furar a bolha da reprodução? Foi, com certeza foi. Foi o que me elevou num nível que eu, a partir dali, consegui participar e entrar no outro jogo, né? Que é você conseguir realmente ter clientela na reprodução assistida e conseguir fazer os tratamentos, né? O que naquela época era muito complexo. Comparando com hoje, imagine que um médico terminou após aí na reprodução, tirou seu título de especialista, se preparou, está começando e ele vai ser um generalista. Hoje está mais fácil entrar, doutor? Na reprodução? É? Acho que sim, por um simples motivo. Qual? Naquela época, as clínicas eram poucas e fechadas. Não existia o médico externo, né? O médico externo, o médico que tem o consultório, que faz ciclos nos laboratórios abertos, isso é uma coisa mais recente, né? Então era muito fechado. Ou você ia participar dentro de alguma clínica, como convidado a entrar lá e começar a atender e fazer seus ciclos, ou você não teria aonde fazer seu ciclo de reprodução assistida. Então era muito mais difícil. Hoje o indivíduo se especializa, abre um consultório, a partir do momento que ele começa a ter demanda, ele vai sentar com algum laboratório e dizer, olha, eu tenho uma demanda, eu estou procurando um serviço para fazer os meus ciclos. E ele vai encontrar. E de certa forma, me parece que os próprios laboratórios de embriologia já têm interesse em investir e desenvolver esse médico. Sim. Como um recurso até de fidelização dele ao serviço. Faz sentido? Total sentido, total sentido. Porque você passa a ter, além da sua clínica com o laboratório, né, e com os médicos que ali estão, você passa a ter outros parceiros que vão alimentar e trazer clientela para o seu laboratório. O que antigamente era visto eventualmente com um olhar um pouco de desconfiado, porque era um concorrente seu, hoje eu acredito que já não é mais assim. O olhar eu acho que é outro, o mercado mudou muito, tem muitas clínicas no Brasil, e quem não enxergar um pouco esse lado do médico parceiro, que não quer ser sócio de um laboratório, que não precisa ser sócio de um laboratório, mas que é um bom médico, que tem clientela fiel, que consegue gerar ciclos, vai perder. O que eu percebo, hoje o laboratório, ele, ao contrário do que era no passado, o médico era o centro de todo esse ecossistema. Isso mudou muito e o laboratório vem um pouco mais para esse centro, o paciente passa a conceber um ecossistema de serviços adicionado a isso. Isso, de certa forma, diminui, mas não tira a importância do médico especialista. Sim, concordo. E é aceitável. Sim, sim. No passado, eu vou falar uma frase, eu quero ouvir qual a sua opinião. Só é médico especialista em reprodução assistida quem tem o seu laboratório próprio. Era exatamente isso. Era isso. E era um grande desafio para quem estava fora, porque mesmo quando você era aceito a fazer ciclos em outro laboratório, você tinha uma questão que era, a paciente quando ela entra numa clínica que tem laboratório, ela tende a querer ficar naquele laboratório, naquela clínica. Era um desafio muito grande isso.
A paciente, de uma certa forma, ela tem um entendimento assim, bom, se eu tenho um médico que está atendendo fora e que não tem laboratório, e ele me encaminhou para essa outra clínica, onde eu tenho laboratório e outros médicos, não é melhor eu ficar aqui? Por que eu vou continuar com o meu médico externo, sendo que eu tenho aqui nessa clínica tudo que eu preciso? É um desafio É isso. um desafio. E, por outro lado, o laboratório, enquanto um catalisador deste novo especialista independente, vou usar esse termo, ele precisa se esforçar para que o paciente não tenha essa percepção do médico independente. São vários desafios aí, né? Você tem que trabalhar a sua equipe para que ela não diferencie nada entre o paciente interno e o paciente externo, na jornada daquele paciente ali dentro da clínica. Eu não posso ter privilégios ou diferenciais de uma paciente que é minha lá de dentro e de uma que vem de fora, porque no final das contas, no final do dia, o que está em jogo é o nome da minha clínica, é a jornada que eu ofereci para aquela paciente, sendo ela do médico interno ou do médico externo. E outra coisa complexa, que às vezes as clínicas têm uma certa dificuldade talvez em lidar, a questão do ego do médico interno, porque ele tem prioridade nos horários, ele tem prioridade na gestão das questões internas da clínica, e o médico externo também precisa ter o espaço dele ali dentro. Como é que se faz essa adequação de agenda e de gestão disso tudo? Então não é uma coisa muito simples, é preciso trabalhar a equipe interna, a mentalidade, para que se aceite o médico externo. E como que fica a mentalidade do médico, dono da clínica e dono do laboratório, que no passado tudo era centrado nele e agora ele mudou completamente essa visão e precisa ser um líder e desenvolver os outros em detrimento de si próprio? O dono do laboratório, ele tem uma empresa muito maior do que um consultório. O consultório, o laboratório, ele gera uma renda e um faturamento muito mais alto do que um consultório. E ele tem que olhar para a empresa dele e não especificamente para o faturamento dele como médico, mas dono ao mesmo tempo. Mas ele olhando, tendo um olhar para a empresa, para o que a empresa vai conseguir faturar com ciclos a mais que ele vem a ter de médicos externos, já é o suficiente para ele entender que eu consigo alavancar muito mais o meu faturamento se eu começar a ter médicos externos, obviamente, estratégicos, né? Não é também você abrir a porta para todo mundo, para médicos que venham fazer um ciclo a cada 2, 3 meses, é uma coisa que não tem sentido. Mas pessoas estratégicas que já têm um determinado volume, que você entende que tem a mesma conexão, o mesmo pensamento do que se passa na sua clínica, eu acho que é interessante. Porque o dono do laboratório, o médico dono do laboratório, hoje, isso que você colocou é tão importante, porque ele tem que fazer uma previsibilidade de insumos, ele tem que fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, e ele não pode ter essa variação muito alta. E isso tem impacto em resultados do laboratório, e resultado conta muito. Então isso faz uma diferença absurdamente grande. Eu acredito até que seja um paradigma novo e que ainda tem muitos colegas seus, e gestores e donos de laboratório que ainda não organizou isso mentalmente, o mindset está resistente ainda. O laboratório está aberto, mas a estrutura não é acolhedora. Sim. O cliente, entre aspas, o médico externo, que ele não tinha no passado. Eu tenho uma concepção comigo, que ainda não pratico assim de forma profunda, que é o seguinte: eu posso ter médicos externos que ainda não estão no nível ou não têm a quantidade de ciclos que seja bastante interessante, mas eu posso trabalhar de forma a desenvolver esse médico externo e criar uma parceria mais forte, mais firme com ele, para que ele queira ficar comigo na clínica por muitos e muitos anos. Eu acho que é uma parceria desse nível, no meu entendimento. Não é só o médico atender lá no consultório dele e trazer as pacientes para cá. É eu dar um suporte para ele, além das pacientes que vêm, de desenvolver a capacidade dele, de aumentar a clientela dele também, porque potencializa o que eu vou fazer aqui dentro. É complexo. Eu estou mexendo com ego, eu estou mexendo com o dono do negócio, mas eu acho que é um caminho que não vejo muito retorno em relação a isso, muita volta no tempo. Porque eu não sei, talvez você tenha essa informação, eu não tenho.
Quantos médicos hoje no Brasil fazem reprodução assistida que não tem laboratório? A gente tem Qual o esse, percentual disso? a gente tem esse número. É um número que hoje nós estamos estimando aí, chega próximo de 800. A gente já está... Veja só, nós temos hoje 16 cursos de formação em reprodução assistida, devidamente pelo MEC. Nesse momento, nós estamos falando disso, nós estamos em agosto, então, praticamente, cada curso necessita, para ter um break-even, cerca de 10 alunos pagantes. Então eu vou pegar isso como média. Então eu tenho 160 para 16 cursos. Mas 4 deles formam turmas acima de 15, alguns chegam a 30. Então eu posso até colocar uma média maior. Mas eu vou arredondar que 200 novos médicos passam pelas escolas de pós-graduação em reprodução assistida. Se a gente considerar o resultado da Febrasgo na prova de título, e uma coisa não invalida a outra, apesar de ser importante, a prova de título é imprescindível para você obter o RQE e tudo mais, o que a gente percebe então, no pós-pandemia para cá, vou colocar aí que 500 médicos pelo menos, estou pegando somente 100, ao final desse ano, terão passado pelos cursos de pós-graduação. Números da própria sociedade, e nós temos lá dos dados do DataFest, nós estamos falando aí cerca de próximo de 2.000 médicos no total. Quantos fazem? Que volume? E aí daria para fazer. Resumindo a história toda, nós temos cerca de 200 laboratórios para 60 mil ciclos, uma capacidade ociosa instalada e um volume de médicos e especialistas que têm divididos em classes muito bem estruturadas, sendo a parte de baixo, ou seja, uma geração de novos médicos, uma fase muito importante. E, só para fechar isso e te passar a palavra, sempre que eu dou aula eu deixo um link para que me responda algumas perguntas. Uma delas é, você pretende ter um laboratório próprio nos próximos 3 anos, 5 anos? E hoje menos de 2% querem ter um laboratório nos próximos 5 anos. Lembrando que em 3 anos, na média, ele pode chegar de 0 a 100, ou seja, que não justificaria um laboratório, mas de 2, 3 anos para frente ele poderia pensar num laboratório com seus próprios ciclos. Não chega a 2%. Então, resumindo, este é um público que tem dores. E o médico dono do laboratório precisa ter um mindset de empreendedorismo e de empresariado. Sim. E aí entra numa fase que é o seguinte, qual é a ideia do livro Médico CEO? Me conta um pouco de onde você tirou essa ideia, como é que você amadureceu isso, me fala lá do início. Bom, você sabe que, voltando um pouquinho no que você estava falando aí de laboratório, para chegar no livro, aqui em Brasília, nós saímos de 2 laboratórios. O terceiro laboratório privado que foi montado aqui foi o nosso, na época chamada Fertil Care. Esse laboratório surgiu quase 20 anos depois do laboratório anterior que foi inaugurado. Ou seja, nós ficamos com um lapso de 20 anos praticamente aqui em Brasília entre a inauguração de um laboratório e o outro seguinte. E aí vem todo esse raciocínio. Por que tanto tempo? Em outras cidades do Brasil, a coisa andou de forma bem mais rápida. Né? Você tem uma população de 3 milhões de habitantes, uma renda per capita altíssima, e ficamos 20 anos com esse lapso. Aí entra um pouco nessa questão do livro, que é o empreendedorismo. Quer dizer, para você montar um laboratório de reprodução assistida, nós sabemos as dificuldades todas que existem quando você vai conceber um programa desse, um processo desse, com questões de Anvisa, com questões regulatórias, etc., é extremamente complexo. Então é preciso que o indivíduo seja empreendedor, assuma risco, porque significa assumir muito risco, você montar qualquer coisa grande como um laboratório de reprodução assistida, para um médico que está, às vezes, começando. E aí eu chego no livro, quer dizer, na época que eu montei a clínica, eu, obviamente, já tinha o espírito empreendedor, mas eu ainda não conhecia, não sabia, talvez 30% do que eu sei hoje. Então, ao montar um laboratório, eu fui obrigado
além de ter o espírito empreendedor, a aprender o que é mesmo empreendedorismo e o que é um pouco sobre construir uma empresa, sobre gestão de uma empresa, sobre, enfim, estruturação, sobre pessoas, sobre vendas, sobre várias coisas. E, posteriormente, com a aquisição da Fertil Care pela Huntington, e eu fui colocado aqui como diretor médico da clínica de Brasília, eu me aprofundei ainda mais nesses conhecimentos. Eu comecei a estudar e aprender cada vez mais. E comecei a ver também, olhar lateralmente, né, para os nossos colegas médicos, pelas clínicas e para todo mundo que a gente vê no dia a dia, as dificuldades que o médico, de forma geral, já vem enfrentando nos últimos anos e os desafios que nós teremos nos próximos anos. Nós estamos deixando no mercado hoje, formando 35 mil médicos por ano. Em 10 anos nós vamos dobrar o número de médicos nesse país, sendo que a população continua a mesma. Então nós vamos ter grandes desafios no futuro. Já temos hoje, mas isso tende a piorar. E o que vai diferenciar, eu acredito, o médico que vai ter sucesso do ponto de vista empresarial, de clínica, do outro, é exatamente isso que está relacionado à carreira, à gestão, olhar a medicina não como algo voltado apenas para o conhecimento técnico, para a prática diária do médico, para o atendimento, para a assistência, mas como um negócio. O médico em si, ele é uma empresa. Enquanto o médico não entender isso, ele vai ter dificuldade de crescer. Óbvio que nós vamos ter os médicos que não são empreendedores, que jamais vão empreender. Eles vão se alocar em alguma situação, vão ser, de repente, empregados de algum hospital, de alguma clínica, funcionários públicos, enfim. Mas eles vão ficar por baixo, eles vão ficar numa massa que vai ser difícil o indivíduo conseguir se manter bem ali. Seguindo essa trilha, qual é a chave para virar o jogo para um médico que quer se tornar um CEO ou ser CEO da sua própria carreira? Tem que mudar a mentalidade, entender que se ele não começar a observar e olhar para ele ou para o consultório dele que seja pequeno, como uma empresa que tem que gerar faturamento e tem que ter lucro, para que ele consiga tirar férias, para que ele consiga crescer e investir na empresa, para que ele consiga ter tranquilidade do suporte financeiro para a família e para ele poder trabalhar em paz, dificilmente ele vai conseguir crescer. O médico até hoje, regra geral, não entende que ele precisa fazer marketing de verdade para atrair o cliente. Uhum. Alguns estão achando que marketing é só ele botar a cara no Instagram e está tudo certo. Não é. E estão fazendo coisas que estão, ao invés de ajudar, estão atrapalhando muitas vezes, eles não estão percebendo. Enquanto ele não souber que ele precisa ter uma secretária treinada no básico, que é atender uma demanda de um WhatsApp e converter aquilo numa consulta, enquanto ele não entender que ele, no consultório, está vendendo um serviço, isso na cabeça do médico, às vezes é muito complexo, porque a gente vem da faculdade, onde venda parece um pecado. Exato. Então, e isso eu vivi isso por muitos anos dentro de mim, sabe, Elivelton? É uma dor que eu tive por muitos anos. Para eu poder falar de dinheiro no consultório, para eu falar, olha, minha cirurgia custa 25 mil reais, meu tratamento é 30 mil reais, o indivíduo ele tem que romper essa barreira. E não que ele tenha que falar, mas alguém na clínica vai ter que vender. Só que a venda começa quando a paciente entra em contato com a clínica a primeira vez. É como se vender sem parecer que está vendendo. Exato. No fim, se a paciente não faz a fertilização comigo, ela vai fazer com alguém. Certo. Meu concorrente. Sim. Se ela não fez comigo, por que foi? Nós sabemos que o preço não é a objeção real. Ela não fez comigo porque eu não soube mostrar para ela o valor meu como médico, ou o valor que eu estou entregando dentro da minha empresa, dentro da minha clínica. Ela viu o preço, mas não viu o valor? Exatamente. E aí, muitas vezes, você perde porque você botou o dinheiro, o valor, o preço na frente dela, mas ela não viu o valor antes. Então ela fala, bom, esse preço aqui não está compatível com o que eu estou achando que eu vou receber aqui. Então eu vou procurar esse valor em outro lugar. E muitas vezes ela vai pagar o mesmo preço, mas está vendo valor em outro médico, ou em outra estrutura, ou em outra jornada. Então isso é uma das coisas que são coisas básicas, né, que o médico não aprendeu e não sabe. Eu fiz uma reunião agora, ontem, com dois médicos que são mentorados meus. Eles entraram agora
né, na mentoria. E eu pedi algumas informações. Número de pacientes de primeira consulta que vocês atenderam nos últimos meses, médio. Não sei, não tenho a menor ideia. Isso é básico. Número de primeiros contatos no WhatsApp da sua clínica. Não sei. Faturamento médio por procedimento que vocês fazem na clínica. Não sei. Ele não sabe, dentro do faturamento dele, de onde que vem o faturamento, de que é composto aquele faturamento. Ele faz lá 12, 15 procedimentos diferentes. Então ele não sabe hoje me dizer qual é o procedimento que vale mais a pena ele investir, qual é o procedimento que talvez ele nem tenha que fazer mais. Então, assim, são coisas básicas, que os médicos ainda não fazem. E não são aqueles que estão perdidos lá, a grande maioria. Nós estamos falando aí de um percentual altíssimo de consultórios e clínicas que não têm a menor noção do que estão fazendo, além de atender o paciente. Perguntar se tem uma jornada do paciente, a resposta 100% é zero. Zero, não tem. Nada. Quem fecha o tratamento? Um dia é o médico, um dia é a secretária A, outro dia é a secretária B, não tem um script, não tem uma coisa desenhada, enfim, coisas básicas. Incrível. E o médico está acostumado com dados, dos dados dos pacientes. Né? Quando você faz uma consulta, você tem a anamnese, você tem as informações todas que você colhe do paciente, depois você tem os exames laboratoriais. Ele junta todas essas informações para dar um diagnóstico e para propor um tratamento. Mas quando entra para o diagnóstico da própria clínica e a condução do planejamento dele dentro da clínica, ele acha que ele não precisa de dados. Ele age no empirismo, é tudo empírico. Ele imagina. Porque ele coloca o honorário dele, leva para casa, e ele não está se preocupando muito com a empresa. Enquanto o honorário dele estiver suportando o que ele precisa lá atrás, está tudo bem. Só que ele não entende que com o tempo, ele não quer mais trabalhar o dia inteiro, ele já não quer, de repente, trabalhar sexta-tarde, ele já não quer mais se desgastar tanto, ele vai querer tirar férias, e aí como é que nós vamos fazer? Ele vira escravo do próprio trabalho, apesar de ter uma empresa. No seu livro você fala, tem um capítulo de como construir um consultório que funcione sem você. Isso é meio trava, ou seja, é disruptivo demais ou é simples demais? Eu acho que tudo é uma questão da concepção e da mentalidade do indivíduo. Se eu tenho uma clínica que hoje ela vive exclusivamente de mim, eu sou o único médico no meu consultório. Certo. Como é que eu tiro férias? Consultório para. Se eu sou cirurgião e tiro férias de 15 dias, isso vai repercutir nos meus próximos 2 meses, porque eu tenho que atender, fazer diagnóstico, indicar cirurgia, pedir autorização, etc. Então, ele tem que começar a entender que ele precisa construir um negócio em que ele possa sair e que aquelas pessoas que estão ali dentro, tocando o negócio com ele ou trabalhando com ele, consigam manter aquele faturamento. Se não todo, pelo menos um percentual bem alto daquele faturamento. A empresa não pode ficar plantada em cima de um único indivíduo. Você tem uma clínica de reprodução assistida com um médico exclusivo que faz 90% dos ciclos. Se esse indivíduo adoeceu, acabou a empresa. Falta dinheiro para pagar o salário. Então, acho que é uma mentalidade que, inicialmente, o indivíduo está montando o primeiro consultório, ele não vai pensar nisso. Mas ele vai percebendo que isso é algo que vai dar tranquilidade para ele, vai propiciar com que a empresa dele consiga ter mais faturamento, mais lucro e consiga crescer. E no final do dia, no final da vida dele como profissional médico, ele não chegue lá simplesmente, tranque a porta do consultório e fala: aqui eu não volto mais, acabou o meu negócio. Ele vai vender o negócio, ou ele vai deixar para os herdeiros dele, se houver. Enfim, é perpetuar o negócio que ele construiu. Entendo. O que antigamente não existia, porque o médico antigamente era ele com a clínica dele e ia até aposentar, sim, e está tudo certo. Mas o mercado é outro, a vida é outra. O médico antigamente enriquecia, todos enriqueciam. Hoje não. Não. Não dá mais para viver só com o dinheiro da consulta, doutor? Difícil. Dá, só que você fica escravo do seguinte ponto: você tem que trabalhar, atender muitas pacientes por dia, não pode parar, e você não gera outra entrada de dinheiro na sua empresa. Continua dependendo só de você,
e você fica escravo daquilo. Se o indivíduo é um médico que tem uma especialidade qualquer, que não seja reprodução assistida, por exemplo, e consegue chegar no patamar de ter uma consulta de R$ 2.000, R$ 3.000, Difícil, hein? muito difícil. Nós estamos falando Na ponta da pirâmide. né? Só que ele, para ter uma consulta de R$ 2.000, R$ 3.000, é uma consulta de 1h30. Então ele não consegue, chega uma hora que ele não consegue alavancar o negócio mais. Ele fica preso no que cabe na agenda Ele é dele. limitado. É limitado. E aí, se você começa a agregar outras coisas no seu negócio, não, eu tenho a consulta, mas eu tenho exames, eu tenho equipe multidisciplinar, eu tenho outras questões que eu consigo agregar faturamento que não dependa só de mim. Ou seja, a empresa consegue ter caixa e faturamento que não dependa só dele. Também no seu livro você traz um tópico sobre cultura. E isso é algo difícil, porque a cultura ou é centrada no dono, que é o médico, e aí ao rei toda a atenção, ou ela inexiste, porque o turnover é muito alto. Como fazer para ter cultura ou construir uma cultura que preserve as pessoas e essas pessoas preservem o negócio? É complexo a cultura, é muito complexo, ainda mais em serviços, às vezes, pequenos, né? Clínicas pequenas, que tem lá 15, 20 colaboradores, e que você tem um turnover muito alto, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, aqui em Brasília especificamente, na manutenção dos colaboradores, da área de enfermagem, da área administrativa, é extremamente complexo. Mas a cultura ela tem que estar desenhada dentro da empresa, não só nas paredes, como missão, visão, valores, etc., mas tem que ser vivida no dia a dia por quem é o core da empresa, e aqueles que entram, eles têm que, obviamente, de cara, começar a abraçar aquela cultura. Não de forma obrigatória, porque é impossível, mas de forma a entender que, na própria seleção do colaborador que vai entrar, você já tem que entender que colaborador que você está colocando dentro da sua empresa, se ele é compatível com a cultura que você segue dentro da sua clínica ou não. A gente erra muito, às vezes, em admissões de colaboradores, por uma questão de seleção. Erra também na demora da demissão? Também, muito. Muito. Porque há algum tempo atrás eu percebo muito o seguinte, o gerente, o gestor, o coordenador da clínica é aquela pessoa que começou comigo lá quando eu dei os primeiros passos. E é um misto de gratidão, que eu admiro o sentimento de gratidão, mas para o negócio ele está errando. É complexo isso, né? Eu vi isso muito em muitas clínicas e até hoje vejo conversando com meus colegas médicos. Não tem como. Você tem uma empresa que tem que crescer, que tem que faturar e tem que gerar lucro. Se você tem uma pessoa lá dentro, que apesar de toda a gratidão, de todo o tempo que ela está com você, ela não acompanhou o crescimento da empresa, ou ela não consegue colocar em prática o que é preciso, o que se espera dela naquele momento, como é que você vai segurar aquela pessoa? Aí você passa a ser, ao invés de ser uma empresa, você passa a ser uma instituição de caridade. Eu já tive conversas muito sérias com uma sócia minha em outras situações exatamente sobre isso. Ela é extremamente preocupada com a vida das pessoas e toda vez que você fala em demitir alguém, aquilo é uma dor tremenda para ela. Como é que ela vai fazer? Como é que essa pessoa vai viver? Como é que... Entende? E aí a conclusão é, olha, se a gente continuar segurando essa pessoa aqui dentro, nós daqui a pouco vamos ter que estar preocupados com como é que nós vamos viver. Porque se a sua empresa começa a não crescer mais, começa a dar prejuízo porque você não quis demitir um ou outro colaborador que pode estar atrapalhando exatamente o andar da sua empresa, você começa a ter problema na empresa. E isso vai repercutir depois na vida dos donos. E a empresa que quebra, porque você se preocupou exclusivamente com os colaboradores, não se preocupou em sustentar essa empresa de forma sólida, todo mundo lá depois vai pagar o preço disso. Então tem que ter essa visão, né? Eu acho que caridade é algo importante, eu acredito que nós todos devemos, à medida que nós vamos crescendo, ajudar os outros, mas a empresa, por obrigação, ela tem que crescer. Então a gente tem lucro da empresa, vamos fazer uma caridade ou vamos fazer ação social com um percentual do lucro da empresa? É mais interessante do que você ficar
com uma pessoa dentro da sua empresa que pode estar te puxando para trás. Essa é a maneira certa de fazer caridade. Muito bem. Inovações que vão revolucionar a medicina e como se preparar para elas. Também outro tema que está na pauta atual, né? Uhum. Inteligência artificial cada vez mais presente. Uhum. Um desafio enorme que nós vamos ter também para os médicos. A gente vê o que acontece hoje já na área de imagem, de radiologia, de diagnóstico de lesão de pele, de câncer de pele. Os instrumentos de inteligência artificial já estão dando diagnóstico com acurácia altíssima. Então esse é um ponto. Nós vamos ter que aprender a viver com a inteligência artificial e trazê-la para dentro do nosso negócio, aprendendo a utilizá-la e não deixando que ela substitua o médico. Eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir o médico de forma ampla. Em algumas áreas, com certeza. Mas em outras, o diferencial vai ser o médico que aprender a usar a inteligência artificial de forma mais eficaz e mais rápida. Outro desafio é esse. Nós vamos ter aí um batalhão de médicos no mercado que vão precisar se diferenciar. O que está acontecendo com o mercado médico? Não tem vaga para residência para todo mundo. Não tem. O que está acontecendo com os cursos de especialização que não estão conectados com as sociedades médicas nem com as faculdades? Estão explodindo. Por quê? Porque o médico que não conseguia entrar na residência, alguns já não querem mais fazer residência, né? Eles vão fazer algum curso de especialização e vão começar a atuar naquela área permitida, que vai ser permitida a ele de acordo com o treinamento que ele teve. Eles vão conseguir um RQE, depois de alguns anos de formado ele faz uma prova de título, consegue um RQE sem fazer residência médica, né? Saiu recentemente aí uma mudança da Comissão Nacional de Residência Médica que não exige mais exclusivamente o pré-requisito, por exemplo, em residência em clínica médica para você fazer subespecialidades dentro da área clínica, e isso muda totalmente também o panorama, né? Então são desafios que nós todos vamos ter que aprender a lidar. E eu acho que o impacto maior vem em relação à verticalização também da medicina, que para o médico é algo muito ruim. O médico como profissional liberal, o médico ele passou a ser o elo mais fraco dentro do ecossistema de saúde inteiro. Porque o médico ele passou a ser um ser facilmente substituível. Eu tenho muita gente boa no mercado, e se você não quiser trabalhar comigo dentro do pacote de honorários que eu vou fechar para você, eu tenho outro aqui do lado que quer. Então, essa é outra questão complexa. Até que ponto as instituições, os grandes grupos hospitalares vão manter médicos que são muito caros, eventualmente, para o sistema, sendo que ele pode ter outro de qualidade tão boa, ou talvez um pouco inferior, aceitando muito menos. Tem muita coisa complexa nesse caminho. Por outro lado, os planos de saúde, para quem ainda atende, trabalha com plano de saúde, um outro desafio. O plano de saúde hoje ele chega na sua clínica, como está aí no livro, uma história de um colega que o plano de saúde chegou na clínica dele, eles fazem colonoscopia na clínica, e o plano chegou e falou, olha, a colonoscopia nós estamos pagando R$600, nós estamos com a proposta agora de pagar 540, diminuindo o valor do exame. A proposta para a clínica, depois de anos sem aumento, era diminuir. Então, como é que você lida com isso? É complexo, né? Gestão de custos, gestão de crises, cenários que você prevê, no mínimo, não ter um acréscimo, mas não uma redução. É porque antes, como você tinha um mercado, você tinha menos clínicas, menos médicos, você conseguia negociar melhor com os planos de saúde. Quando eles negaram a proposta, eles perderam o plano. Perderam. Porque tem outra clínica que está fazendo. E vai fazer até mais barato. E vai fazer. Mas ele está num outro nível, uma clínica que é mais simples, que não entrega tudo que eles entregam. Entendi. E aí você começa a ter um choque do que você entrega com o valor que estão querendo te pagar. Aí é outro paradigma, é outro desafio. Eu diminuo meu nível para aceitar isso aqui, ou eu me mantenho aqui em cima e me diferencio disso e deixo isso para lá e vou trabalhar com pacientes que queiram, que possam pagar um tratamento mais caro, ou um exame mais caro. O doutor Frederico, que legado você quer deixar?
São vários, mas esse do livro, essa missão que chegou para mim assim nos últimos anos, Uhum. que tem mexido muito comigo, é isso aí. Eu quero hoje ajudar a transformar a vida dos médicos, tentando mostrar um outro caminho, a mudança de mentalidade, do que a gente não aprende na faculdade, infelizmente, até hoje não aprendemos, que a nossa carreira precisa de uma gestão, precisa de um olhar diferente. Se você não quer ser empreendedor, se você não quer ser dono de clínica, tudo bem, mas você tem um caminho também que você pode trilhar para que você consiga viver com mais tranquilidade. O índice de médicos em burnout é altíssimo. O índice de médicos que não estão mais satisfeitos com a medicina é altíssimo, frustrados, arrependidos. Recentemente eu soube de um caso de um médico que fez um concurso para o Banco do Brasil para largar a medicina. Depois de anos, porque ele não está suportando mais viver a medicina no que ela se transformou na vida dele. Preso em plantões, preso em atendimentos de consultas de 15, 20 minutos por convênio para você conseguir sustentar a clínica, para receber R$100, R$80 na consulta. Então, hoje, acho que o maior legado que eu tenho na minha mente para o futuro, que eu encampei agora, o livro foi o início disso tudo, é exatamente isso. Como eu te falei, eu tenho 2 filhos que estão, um já médico e a outra se formando. Eu converso muito com eles sobre isso, e isso também foi uma das coisas que me chamou a atenção em relação a essa questão de tentar abrir essa conversa com os médicos. A ideia é trazer o máximo possível de colegas para essa discussão de como viver uma medicina que seja boa para o seu cliente. Nós estamos aqui como médicos para ajudar pessoas, resolver problemas de saúde, prevenir problemas de saúde, mas ao mesmo tempo você tem que ter o seu retorno financeiro condizente, você tem que ter um retorno que te dê tranquilidade financeira para você acordar e dormir todos os dias pensando em ajudar os outros, deixando a sua família com uma certa tranquilidade e conforto, e para a sua velhice. E para que você não entre nessa ciranda, né, que os médicos estão correndo sem parar, e muitos deles vão acabar esgotados, porque não vão conseguir levar isso muito à frente. Insatisfeitos, frustrados, o que é muito ruim, porque é o curso mais longo que nós temos, em termos de faculdade. Isso. É a formação mais longa em termos de carga horária, é uma das profissões que mais exigem do profissional, porque nós estamos lidando com algo que é a coisa mais valiosa que existe no mundo até hoje, que é a vida do ser humano. Não tem nada mais valioso que isso. Depois que o indivíduo morre, acabou. Então, é desafiador. E o meu propósito, o meu legado está em cima disso aí. Perfeito. Muito bom. Se você gostou do que ouviu aqui e lembrou de alguém que você fala assim, puxa, essa pessoa precisa escutar sobre esse tema. Então compartilha esse link com essas pessoas. E eu já aproveito aqui para agradecer a Spectrum e a Criovita, que são apoiadores desse canal. Se inscreva, comente. Esse livro aqui, Médico CEO, do Dr. Frederico Correia, se encontra na Amazon, né, doutor? Está disponível na Amazon, você pode ir lá e olhar, eu dei uma olhada lá, então está disponível sim. É muito interessante, vai ser um privilégio para mim poder aprofundar um pouco mais nesses temas. Eu já vi aqui que são temas que fazem todo sentido, principalmente para quem está começando agora, porque tem um tema que é: quando é que eu devo fazer um planejamento de carreira, um plano de carreira? É no início? E isso vale para o meu momento agora, que eu já estou mais maduro. Então, já finalizando o nosso bate-papo, quando é que eu tenho que fazer um plano de carreira, doutor? Quando você entra na faculdade. E se eu não estou mais, se eu já saí da faculdade e eu já estou maduro? Então, aí você tem que retomar a sua carreira, trazê-la para suas mãos, porque o médico virou refém do sistema. A verdade é essa, refém do sistema. Para sair disso, ele precisa retomar e botar no papel o que ele quer para frente, qual é o momento que ele vive hoje, quais são os desafios que ele tem e como ele pode fazer para romper com aquilo ali e viver a medicina que ele quer viver. Porque nós formamos em medicina com um sonho, quer ter um consultório bacana, quer atender com tranquilidade, quer entregar o melhor possível para o nosso paciente. E nós acordamos com um pesadelo,
que é ter que atender de 15 em 15 minutos, entregar o que é possível, porque não tenho tempo para isso, e dormir à noite cansado, exausto, enxergando que você não está entregando aquilo pelo qual você se formou, você se dedicou a trabalhar pela sua profissão mãe. Esse é o problema. O indivíduo está frustrado porque ele se formou pensando em fazer uma coisa que é ajudar as pessoas e atender de uma forma, e ele não está conseguindo fazer isso. Faz todo sentido. Doutor Frederico, muito obrigado. O tempo passa muito rápido quando a conversa é muito boa, né? Eu acho que nós vamos ter outros momentos aí, outros fóruns para discutir, mas é muito interessante, eu agradeço demais. Eu acho que para o canal esse vai ser um episódio que vai chamar bastante atenção em termos de conceitos muito bem colocados, e isso faz todo sentido. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com você, agradeço pelo livro também, que você já me deu aqui. Eu vou ler, já li o primeiro, né, que você produziu agora, esse segundo, sem dúvida alguma, e parabéns como eu coloquei na dedicatória, pelos ensinamentos que você tem trazido dentro da reprodução assistida, se dedicando a essa causa, e eu tenho certeza que você está ajudando muitas clínicas e muitos médicos que precisam, porque cada um de nós que consegue ajudar de alguma forma na mudança do mindset, na estruturação dessas clínicas, está prestando um serviço muito interessante. Isso é parte do nosso legado. Exatamente. Perfeito. Muito bem, se você gostou desse episódio, eu aproveito para te convidar. São mais de 30 episódios disponíveis aqui neste canal. É praticamente um MBA gratuito que você vai fazer com gente que, sinceramente, faz muito sentido que você ouça. Primeiro, para confirmar que você está certo, ou para questionar e te trazer novos insights. Então, eu aproveito para encerrar, agradecer aqui as empresas que ajudam este canal, que é o Spectrum, e a Criovita, que é um hub de gametas. Agradeço o Dr. Frederico e te convido para o próximo episódio de IVF Business e Amigos. Um grande abraço.